Heleninha está cada vez mais insegura em relação ao seu relacionamento com Ivan. Ciente das tensões recentes, ela não hesita em defendê-lo diante de Celina, que insiste em demonstrar desconfiança em relação às intenções do rapaz. Apesar das farpas trocadas, Heleninha mantém a postura firme e tenta proteger o homem que ama, mesmo que por dentro esteja tomada pela dúvida e pelo medo. Enquanto isso, a chegada de Aldeide ao Brasil promete movimentar ainda mais os bastidores da história. A presença dela traz lembranças e possíveis revelações que podem interferir diretamente na vida dos envolvidos. Em uma conversa íntima com Ana, sua terapeuta e confidente, Heleninha abre o coração e admite o que vinha tentando esconder até de si mesma: está com medo de perder Ivan para Raquel. A sombra da aproximação entre os dois começa a pesar em seus pensamentos, alimentando uma ansiedade silenciosa. Ana escuta com atenção, compreendendo que por trás da insegurança está o trauma das recaídas e a luta constante de Heleninha para manter a estabilidade emocional. Do outro lado, Celina começa a se sentir cada vez mais desconfortável. Apesar de não admitir em voz alta, ela carrega um peso na consciência ao perceber a lealdade de Heleninha. Sua aliança secreta com Raquel na sociedade da Paladar começa a corroer sua tranquilidade. Ver Heleninha confiando nela a faz se questionar se não está indo longe demais ao esconder a verdade. Enquanto isso, Maria de Fátima, movida por interesse e culpa, tenta uma reaproximação com Raquel. Mesmo sem abandonar sua postura manipuladora, ela tenta convencer a mãe de que está disposta a mudar, ao menos em aparência. Bartolomeu, por sua vez, convida Raquel e Poliana para um jantar especial em sua casa, com o objetivo de comemorar o sucesso recente da Paladar. O clima é leve, descontraído, até que Ivan chega e se depara com Raquel sentada à mesa, em plena harmonia com seu pai. A surpresa o desarma. Não esperava reencontrá-la ali, ainda menos em um ambiente tão familiar. Enquanto isso, Heleninha, percebendo a ausência de Ivan e impulsionada por sua insegurança, confere a localização dele em seu celular. Sem pensar duas vezes, decide ir atrás do namorado, sem imaginar o constrangimento que está prestes a presenciar. César é demitido da TCA, mas vira amante de Odete e ganha uma vida de luxo ao lado da vilã, não vai mais precisar desse dinheirozinho. César sempre soube jogar. Bonito, ambicioso e descaradamente interesseiro, o rapaz passou boa parte da vida saltando de relacionamento em relacionamento, sempre em busca de uma mulher rica que pudesse sustentá-lo. Mas, até então, nenhum de seus planos vingara de verdade. Todas as tentativas acabavam frustradas, ou era descoberto, ou a fortuna não vinha no pacote. Porém, em Vale Tudo, a sorte finalmente vai sorrir para ele, e em grande estilo. Nos próximos capítulos da novela, César verá sua vida dar uma guinada ao se tornar o mais novo protegido, e amante, de Odete Reutemann, a mulher mais poderosa e temida da trama. A vilã, conhecida por sua frieza, inteligência e desprezo pelas emoções humanas, surpreenderá a todos ao se deixar envolver pelo charme do rapaz. Mas é claro, tudo dentro dos moldes da conveniência, da manipulação e do prazer, duas armas que ambos sabem manejar muito bem. Tudo começa quando Odete percebe em César uma figura útil jovem, atraente, disponível e disposto a tudo para se manter por perto. Ele é exatamente o tipo de companhia que ela aceita ter por perto, obediente, agradável e descartável quando não for mais conveniente. César, por sua vez, rapidamente enxerga a oportunidade de ouro. Sabe que, ao lado de Odete, pode alcançar tudo que sempre sonhou: status, conforto, roupas de grife, viagens internacionais e uma vida regada a champanhe, iates e poder. Com um sorriso sedutor e promessas veladas, César se oferece a Odete com toda a disposição. O jogo de sedução entre os dois evolui rapidamente. Quando menos se espera, o rapaz já está instalado em sua casa, desfrutando de todos os luxos possíveis. Mas a ascensão de César vem com um preço inesperado: a perda do emprego na TCA. Odete, sem meias palavras, chama o rapaz para uma conversa direta e definitiva. O Marco Aurélio me disse que você já não é mais necessário lá. E, sinceramente, eu também não vejo motivo para você continuar trabalhando naquela empresa medíocre. César, ainda tentando entender o rumo das coisas, protesta timidamente. Mas eu gostava do meu saláriozinho no fim do mês. Ao que Odete responde:
com aquele típico tom debochado e superior que a consagrou. Você não vai mais precisar desse dinheirozinho ridículo. Eu cuido de tudo. Agora você pertence a outro patamar, querido. O tom da megera é firme, mas sedutor. A proposta é clara: abandone a vidinha de funcionário comum e abrace a posição de amante de luxo. César, é claro, não pensa duas vezes. Apesar da estranheza inicial, rapidamente se adapta à nova realidade. E, como recompensa, ainda vai dividir a cama com uma das mulheres mais influentes do país, algo que muitos temem, mas poucos ousam. Enquanto isso, Maria de Fátima entra em cena. Determinada, ela vai até a casa de Odete disposta a reconquistar César, ou pelo menos a tentar entender por que ele havia se afastado de repente. Fátima sempre teve um radar afiado para oportunidades e percebeu, nas últimas semanas, que o ex-namorado estava diferente, mais vaidoso, mais elegante e, principalmente, inalcançável. Ao bater na porta, é a própria Odete quem atende. Sem se abalar, a vilã olha Fátima dos pés à cabeça com aquele ar de superioridade que lhe é típico. Sem perder tempo, Fátima pergunta: César, o que você está fazendo aqui? Os três se entreolham. O silêncio é pesado, carregado de tensão. César tenta disfarçar o constrangimento com um sorriso sem graça. Odete, por outro lado, parece se divertir com a situação. A vilã fecha a porta com calma, como quem controla cada passo daquela cena, e se coloca entre os dois. Ora, Maria de Fátima. Você não sabia? César agora faz parte do meu círculo íntimo. Ele está onde merece estar. Fátima sente o golpe. A humilhação é evidente. Ela tenta disfarçar, mas seus olhos denunciam o orgulho ferido. Ela havia perdido César, e para ninguém menos que Odete Roitman. A derrota tem um gosto amargo. Ela, que sempre jogou pesado para subir na vida, agora se vê superada por alguém que joga em outro nível. César, dividido entre o constrangimento e o orgulho inflado, não diz uma palavra. Sabe que, ali, o silêncio é sua melhor arma. Ele já fizera sua escolha, e era uma escolha lucrativa. Mesmo que Odete o tratasse como um objeto de luxo, um capricho temporário, ele preferia 1000 vezes aquela vida voltar para os altos e baixos de relacionamentos movidos apenas por ambição emocional. Depois que Fátima vai embora, Odete, triunfante, se aproxima de César e acaricia seu rosto. Você viu? Alguns sentimentos são tão previsíveis, ela não suportou te ver comigo. Mas não se preocupe, meu caro, enquanto me for útil, você terá tudo. E quando deixar de ser, saberá. César sorri, tentando ignorar o aviso velado. Afinal, por ora, ele estava no topo. A vida que sempre sonhou, regada a luxo, poder e influência, estava ali, ao alcance de suas mãos. O preço? Apenas sua liberdade. Mas para alguém como ele, acostumado a negociar a própria alma, isso era só um detalhe. E assim, enquanto Maria de Fátima lambe as feridas da rejeição e Odete segue manipulando todos à sua volta como peças em um tabuleiro de xadrez, César saboreia sua mais nova conquista. Ele não ganhou na loteria oficial, mas caiu de cabeça no prêmio mais alto de sua vida, o coração, ou melhor, o interesse, da temida Odete Roitman. E como bem diz a própria Odete, com um sorrisinho de canto e taça de champanhe na mão. Dinheirozinho de salário é para os fracos. Você agora é meu. Heleninha e Eugênio começam a desconfiar de que Celina não está sendo completamente sincera. As atitudes evasivas da socialite e suas respostas desconexas levantam suspeitas. Durante uma conversa aparentemente casual, Heleninha percebe que a irmã de Odete está escondendo algo importante e comenta sua impressão com Eugênio. Ele, por sua vez, confirma que também sentiu um clima estranho, como se Celina estivesse escondendo uma informação valiosa ou até mesmo colaborando com alguém de forma dissimulada. Enquanto isso, Renato enfrenta um dilema ético e emocional. Para garantir a sobrevivência da Tomorrow, ele se vê obrigado a ceder às exigências de Marco Aurélio, um empresário ambicioso que tem seus próprios interesses escusos. A assinatura do contrato com a TCA parece ser a única saída viável para evitar a falência da agência. No entanto, o preço a pagar é alto.
E Renato sente o peso da escolha. Ele sabe que está entrando em um jogo perigoso, onde sua integridade e a confiança da equipe podem ser colocadas em xeque. Mesmo com o coração apertado, ele engole o orgulho e assina o contrato, esperando que, no fim, sua decisão salve o futuro da empresa. Na Paladar, Raquel conversa com Poliana sobre a imagem da empresa, que vem sendo alvo de especulações e rumores. Com o crescimento do restaurante e as polêmicas que o cercam, especialmente após a associação com Celina, Raquel entende que é hora de investir em uma assessoria de imprensa. Ela comenta com Poliana que precisam de alguém com experiência para blindar a reputação da marca e controlar a narrativa diante da imprensa e dos investidores. Poliana concorda, observando que a concorrência está atenta a qualquer deslize. Durante essa conversa, Raquel recebe uma ligação de Ivan, que traz uma novidade inesperada. Bartolomeu pediu demissão da TCA. Surpresa com a informação, Raquel tenta entender os motivos que levaram o executivo a tomar tal decisão. Ivan conta que Bartolomeu vinha se desentendendo com Marco Aurélio nos bastidores e que sua saída pode ter ligação direta com os rumos obscuros que a empresa está tomando. Raquel pressente que essa movimentação pode causar impacto no mercado e talvez abra brechas para que ela e Renato possam agir com mais liberdade no futuro. Pouco tempo depois, Afonso e Maria de Fátima retornam de viagem. O casal chega cercado de expectativas, especialmente porque Maria de Fátima insiste em manter uma imagem de esposa exemplar, mesmo que suas intenções nem sempre sejam claras. Afonso, por sua vez, parece alheio às aparências e apenas deseja retomar sua rotina, ainda sem imaginar os conflitos que o aguardam. Maria de Fátima, que por tanto tempo manipulou, mentiu e enganou para alcançar seus objetivos, vai provar do próprio veneno de forma amarga. A vilã de Vale Tudo conhecerá seu verdadeiro inferno pessoal ao ser desmascarada em público, expulsa da mansão por Afonso, abandonada por César e, para completar o castigo, descobrirá que foi trocada justamente por Odete Reutemann, a temida matriarca da poderosa família que ela tanto sonhou em conquistar. A derrocada de Fátima começa logo após o retorno triunfante de Paris, onde esteve ao lado de Afonso em uma viagem repleta de glamour, luxo e ostentação. O casal parecia perfeito, desfilando-o pelas ruas e salões como celebridades, bancados pelo dinheiro do bilionário apaixonado. Fátima estava radiante, convencida de que havia vencido o jogo. Finalmente tornara-se uma Reutemann, com acesso ao que sempre sonhou: riqueza, status e poder. Mas a ilusão não dura muito tempo. Assim que pisa novamente em solo brasileiro, Fátima percebe que o conto de fadas começa a se desfazer. Afonso, sempre mais reservado e discreto, começa a demonstrar sinais de cansaço com a futilidade da esposa. O comportamento extravagante dela, suas mentiras constantes e, principalmente, a frieza emocional passam a incomodar o empresário. A distância entre os dois cresce a olhos vistos. Fátima, por sua vez, percebe que a relação esfriou, mas se recusa a perder tudo o que conquistou. Disposta a manter seu lugar na família Reutemann a qualquer custo, ela elabora um plano: engravidar de Afonso. O problema é que, na verdade, o pai da criança é outro: César, seu amante de longa data. Fátima nunca deixou de manter um caso com o modelo, mesmo durante o casamento. E a gravidez era parte de uma jogada arriscada: forjar uma falsa paternidade para prender Afonso e garantir sua permanência na mansão. Mas o jogo vira quando Sardinha, aliado inesperado de Afonso, coloca as mãos em imagens comprometedoras que revelam o envolvimento íntimo de Fátima com César. As provas são irrefutáveis. Indignado, Afonso confronta a esposa e decide tirar a história a limpo. Em um momento explosivo, ele flagra Fátima, já grávida, nos braços de César. A cena é devastadora. Afonso perde completamente o controle, ordena que ela saia imediatamente de sua casa e encerra o relacionamento de forma definitiva. "Você me enganou, me traiu, me fez de idiota!" grita Afonso, furioso, apontando para a porta. Fátima tenta se explicar, desesperada, mas é em vão. Ela é expulsa da mansão sem direito à apelação, carregando apenas algumas malas e a vergonha estampada no rosto. Pela primeira vez, ela se vê verdadeiramente sozinha. Sem rumo, sem teto e sem amigos, Fátima vai bater à porta de Leila tentando reatar a antiga amizade. Mas Leila, agora sob total influência de Marco Aurélio, recusa-se a ajudá-la. "Você cavou sua própria cova, Fátima", diz a amiga com frieza. Ferida e desamparada, a vilã corre para o apartamento de Poliana, onde desaba em lágrimas. "O Afonso me botou para fora de casa.
E agora o César também sumiu. E eu tô sozinha, Poliana. Só que eu tô grávida. Mesmo com o apoio momentâneo de Poliana, a situação de Fátima só piora. Dias depois, ela descobre que César, o homem por quem acreditava ser amada, está envolvido com ninguém menos do que Odete Reutemann, sua ex-sogra e a mulher que ela mais teme e admira. A revelação chega como um golpe cruel. Sem pensar, Fátima invade um hotel de luxo onde os dois estão hospedados e encontra os dois juntos, em um clima íntimo e relaxado. A cena é chocante. César, o que é que você está fazendo aqui? Pergunta Fátima, pálida, em choque, incapaz de acreditar no que vê. César, constrangido, tenta reagir, mas Odete toma a frente e responde com seu tradicional sarcasmo cortante. Ora, Maria de Fátima, que surpresa desagradável! Está sempre aparecendo nos piores momentos. Humilhada, Fátima se dá conta de que perdeu tudo. O amante a traiu com sua ex-sogra, o marido a expulsou de casa, a sociedade a rejeita, e agora ela carrega sozinha a responsabilidade por uma gravidez que ninguém deseja. O poder que tanto almejou lhe escorre pelas mãos como areia fina. Pela primeira vez, a vilã vê seu império desmoronar, e não há mentira ou manipulação que consiga salvá-la. Odete, por sua vez, deixa claro que agora é ela quem dita as regras do jogo. A poderosa empresária, que por muito tempo tolerou Fátima por interesses familiares, agora demonstra desprezo absoluto por ela. Você nunca passou de uma oportunista, minha querida. E pessoas como você sempre acabam sozinhas. Fátima sai do hotel destruída. Andando pelas ruas em prantos, sem saber para onde ir, ela começa a compreender o verdadeiro preço de suas escolhas. Todo o caminho que trilhou até ali foi feito sobre mentiras, manipulações e traições. E agora cobra seu preço com juros e crueldade. A derrocada de Maria de Fátima em Vale Tudo marca uma virada dramática na trama. A vilã que subiu aos céus com o luxo de Paris, agora se arrasta sozinha pelas calçadas da desgraça. O público, que por tanto tempo viu suas armações com indignação, finalmente presencia sua queda. E talvez, para Fátima, o pior ainda esteja por vir. Celina e Eugênio começam a perceber que há algo de muito estranho no comportamento de Celina. As atitudes evasivas, as respostas contraditórias e o nervosismo constante chamam a atenção do casal. Durante uma conversa informal, Heleninha troca um olhar cúmplice com o marido e diz em voz baixa: "Você reparou como a Celina está agindo ultimamente? Sempre desviando o assunto, sempre tentando parecer mais envolvida do que realmente está." Eugênio assente, pensativo. Está mentindo. E muito mal, por sinal. Não sei qual é o jogo dela, mas algo me diz que não é coisa boa. Enquanto isso, Renato enfrenta um dilema ético. Para salvar a agência Tomorrow da falência, ele se vê obrigado a aceitar as exigências de Marco Aurélio para garantir a assinatura do contrato com a TCA. Sentado em sua sala, sozinho, ele passa as mãos pelos cabelos, visivelmente incomodado. "Estou vendendo minha alma", murmura para si mesmo. Mas o que mais posso fazer? É isso ou ver tudo que construí ir por água abaixo? O peso da decisão o consome, e ele sente a pressão de todos os lados. Ao mesmo tempo em que tenta manter a fachada de executivo seguro, por dentro, Renato está dividido entre o orgulho e a necessidade. Na Paladar, Raquel conversa com Poliana sobre os rumos da empresa. A convivência entre as duas tem se tornado mais leve, e juntas começam a analisar a importância da imagem pública do restaurante. Raquel, sempre prática, vai direto ao ponto. "Precisamos de um assessor de imprensa, alguém que saiba lidar com os jornalistas, com as redes sociais, com as fofocas. A imagem da Paladar precisa ser protegida e também valorizada." Poliana concorda com a ideia, animada com a possibilidade de profissionalizar ainda mais o negócio. No meio da tarde, Raquel recebe uma ligação de Ivan. Ele informa que Bartolomeu pediu demissão da TCA. A notícia a surpreende. "Bartolomeu saiu?" Ela pergunta, sem esconder o espanto. "Isso muda muita coisa. A saída do executivo da empresa aérea levanta questionamentos e abre possibilidades." Raquel reflete sobre o que isso pode significar para seus planos futuros. Enquanto tudo isso acontece, Afonso e Maria de Fátima chegam de viagem. O retorno do casal movimenta o ambiente. Maria de Fátima, como sempre, faz questão de se exibir, desfilando com suas malas caras e um bronzeado impecável.
Já Afonso parece mais contido, observando tudo com um olhar desconfiado, como se pressentisse que algo grande está prestes a acontecer. Espero que não tenha perdido muita coisa enquanto estive fora, comenta Fátima, olhando ao redor, como quem já sente cheiro de novidade no ar. E de fato, perdeu. Porque muita coisa está prestes a mudar. A verdade, quando vem à tona, pode ser tão cortante quanto uma lâmina. E Odete, acostumada a estar sempre no controle, não imaginava que a traição viria de dentro de casa. Nos próximos capítulos, a bilionária da TCEA finalmente descobrirá que sua própria irmã, Celina, é sócia de Raquel na Paladar, restaurante que ela tanto despreza. A revelação provocará um verdadeiro terremoto emocional e familiar, e como sempre, Odete não deixará barato. Tudo começa após a queda de Maria de Fátima. Desmascarada por Afonso, que a flagra nos braços de César, a influenciadora se vê encurralada e expulsa da casa de Celina, onde vinha se hospedando desde o início de sua ascensão social. Revoltada com a humilhação, Fátima decide jogar uma última bomba antes de sair, e mira diretamente no ponto fraco de Odete. De frente para a matriarca, Fátima lança o veneno com um sorriso frio nos lábios. Sabe, dona Odete, não sou só eu que estava mentindo nessa casa. A diferença é que a minha mentira foi por paixão. Mas teve gente aqui que mentiu para a senhora por muito mais. Por interesse? Por conveniência? Odete, sem paciência, ergue as sobrancelhas. Fale logo o que tem para falar, sua insolente. A minha mãe só conseguiu comprar a Paladar porque teve uma mãozinha poderosa. Adivinha de quem? Da sua irmãzinha adorada, Celina. A empresária congela, como se tivesse levado um tapa no rosto. Fátima continua, cruel. É isso mesmo. A senhora vive dizendo que Raquel é uma aproveitadora, que destruiu a vida da sua filha, mas não sabia que sua própria irmã é sócia dela? Pois agora sabe. Atônita, Odete gira nos calcanhares e encara Celina, que havia acabado de chegar no ambiente. O silêncio é cortante. Celina, já sem saída, tenta manter a compostura. Odete, eu posso explicar. Não, não pode, interrompe Odete, a voz trêmula de raiva. Não tem explicação possível para isso. Você sempre foi falsa, mas agora ultrapassou todos os limites. Eu não fiz nada contra você. O que eu faço com meu dinheiro não te diz respeito. Rebate Celina com firmeza. Mas Odete está transtornada. Claro que diz. Ser traída por uma irmã muda tudo. Pode falar o que quiser de mim, mas entre nós duas, você sempre foi a pior, Celina. Eu nunca enganei ninguém. Agora você sempre agiu nas sombras. Sempre foi traiçoeira. Celina tenta manter o controle, mas está visivelmente abalada. Odete, porém, não recua. Ao contrário, finca o pé e muda o tom para algo mais calculado. Quero saber agora, qual é a sua porcentagem na sociedade com Raquel? Por que isso importa? Questiona Celina, tensa. Odete se aproxima, olhando-a nos olhos com desprezo. Fala, vaca. Ou você prefere que eu suba agora no quarto da Heleninha e conte tudinho para sua filha, que você foi a responsável por ajudar a mulher do Ivan a enriquecer? A ameaça surte efeito imediato. Celina empalidece e, com a voz embargada, responde. 65%. Eu sou dona de 65% da Paladar. Odete dá um sorriso frio, satisfeito. Então vai fazer o seguinte, vai me vender sua parte, e vai me vender por um valor simbólico, R$ 1 se quiser. Ou quer que a Heleninha saiba da verdade pela minha boca? Desesperada, Celina baixa a cabeça. Tá bem. Eu vendo. Pelo preço que você quiser. Só não fala com a Heleninha. A bilionária saboreia sua vitória com sarcasmo. Parabéns, Celina. Você finalmente fez a escolha certa. A florista abaixa os olhos, sentindo-se humilhada, derrotada não só como sócia, mas como irmã e mãe. Odete, triunfante, vira-se para sair da sala, deixando um rastro de tensão no ar. Fátima, ainda presente, sorri com gosto. Sua vingança estava completa. Mas no fundo, por trás daquele tom vitorioso de Odete, também havia dor. A dor de ver sua irmã preferir Raquel, a mulher que ela mais odeia, em vez de manter a lealdade familiar. E no olhar de Celina, um ressentimento silencioso nascia, porque, apesar de ter se curvado, ela sabia, aquela guerra ainda estava longe de terminar. Nos próximos capítulos de Vale Tudo, em uma conversa reservada, Marco Aurélio relembra a Leila que a clínica de estética que os dois administram não passa de uma fachada para suas verdadeiras atividades. Não esquece, Leila.
Aquilo ali é só para manter as aparências. A gente não pode se dar ao luxo de ser descuidado agora, avisa ele, com o tom controlado, mas ameaçador. Leila, tensa, compreende a gravidade das palavras do marido e decide manter o disfarce com mais rigor. Enquanto isso, Vasco compartilha um desejo antigo com Consuelo: arrendar o bar que pertencia a Poliana. Nostálgico, ele lembra dos bons tempos e diz que gostaria de dar uma nova cara ao local, mantendo o espírito acolhedor, mas com uma proposta moderna. Consuelo o encoraja a seguir com o plano e promete ajudá-lo no que for preciso. Na Tomorrow, o clima é de tensão. Renato confidencia a Solange que a agência está por um fio. A crise financeira ameaça encerrar de vez as atividades da empresa. Em uma tentativa desesperada de conter os custos, Renato toma uma decisão drástica. Demite Bartolomeu e Marieta, 2 funcionários antigos e leais, o que deixa o ambiente ainda mais abalado. Apesar das dificuldades, Solange se mostra determinada a ajudar. Inspirada, ela desenvolve um projeto de revista de bordo para a TCA, propondo que Renato apresente a ideia como uma forma de salvar a Tomorrow. É uma proposta moderna, cheia de estilo. Pode ser a virada que vocês precisam, diz ela confiante. Renato, embora desconfiado no início, começa a enxergar uma luz no fim do túnel. Paralelamente, Raquel passa por uma verdadeira transformação. Disposta a deixar para trás os últimos acontecimentos conturbados, ela renova o visual com corte de cabelo novo e um figurino mais ousado e elegante. A mudança chama a atenção e representa o recomeço de uma nova fase, tanto pessoal quanto profissional. E os frutos não demoram a aparecer. Raquel fecha contratos importantes para a Paladar, consolidando sua presença no mercado gastronômico. Em outro ponto da cidade, Tiago e Fernanda se deixam levar pelo momento e passam a noite juntos. O envolvimento, que vinha se intensificando aos poucos, finalmente se concretiza, e ambos acordam com sentimentos mistos de surpresa, desejo e expectativa. De volta a Paladar, uma tensão inesperada toma conta de Celina quando Heleninha, curiosa, questiona sobre as pastas que a tia segura nas mãos. Essas pastas são da Paladar, não são? Pergunta a jovem, intrigada. Celina disfarça o nervosismo, tenta mudar de assunto, mas o desconforto é evidente. O que estará escondido por trás daqueles documentos? Para complicar ainda mais as coisas, Renato recebe uma visita nada agradável de Marco Aurélio, que o surpreende com uma chantagem cruel. Ou você faz o que estou mandando, ou periga tudo vir abaixo, ameaça Marco, deixando Renato atônito e sem saída, mais uma vez encurralado pelas maquinações do sogro. A máscara de Maria de Fátima está prestes a cair de forma humilhante e definitiva nos próximos capítulos. A jovem influenciadora, que subiu na vida às custas de mentiras e manipulações, finalmente será desmascarada por Afonso, seu marido milionário. E o flagra promete ser explosivo. Tudo começa quando Solange e Sardinha, cada vez mais desconfiados do comportamento de Fátima, decidem unir forças para descobrir a verdade. Solange, que já foi apaixonada por Afonso e ainda guarda sentimentos por ele, hesita em fazer algo que possa machucá-lo diretamente. Mas Sardinha, inconformado com as atitudes traiçoeiras da moça, toma uma atitude por conta própria. A investigação dos dois leva a uma descoberta estarrecedora. Fátima está mantendo um caso com seu ex-namorado, César Ribeiro, o modelo ambicioso que ela dizia ter deixado no passado. Pior ainda, os encontros são frequentes e acontecem em um flat luxuoso alugado especialmente para esses momentos. Sardinha, revoltado com a traição, decide que Afonso precisa saber da verdade. Sem pensar 2 vezes, ele aparece de surpresa na TCA para falar com o empresário. Nervoso, mas determinado, joga tudo no ventilador. Afonso, já faz um tempo que eu vi a Fátima entrando num apart-hotel com o César. No momento, fiquei tão chocado que nem consegui tirar foto. Mas eles estavam juntos, agindo como se fossem um casal. Depois descobri que, enquanto vocês estavam na Europa, o César também esteve por lá. Não sei se em Paris, mas ele mesmo contou para Solange que passou uma temporada na Europa. Afonso, incrédulo, sente o chão sumir sob seus pés. O rosto endurece, a respiração acelera. Ele agradece friamente e volta para casa sem dizer mais nada. Mas a dúvida se transforma em fúria conforme começa a vasculhar os pertences de Fátima. Entre papéis, recibos e envelopes esquecidos, ele encontra o que precisava: uma conta de aluguel em nome dela no Airport Pier Village, um flat luxuoso no centro da cidade.
Pier Village, o que ela está fazendo nesse lugar? Murmura, cada vez mais convicto da traição. Sem perder tempo, ele pega as chaves do carro e segue direto para o endereço. Cruza o saguão com a confiança de quem sabe o que está prestes a encontrar. Acena para a recepcionista com um sorriso gélido, entra no elevador e sobe. No apartamento, enquanto isso, Fátima e César vivem um momento de intimidade, entregues um ao outro, como se nada pudesse tocá-los. A campainha toca e César, distraído, vai atender com a camisa ainda aberta. Quando abre a porta, dá de cara com Afonso. O choque é instantâneo. Fátima, seminua na cama, fica lívida. Afonso? Exclama num misto de surpresa e pavor. Afonso entra com passos firmes, encara os dois e cospe a verdade como uma flecha. Acabou, Fátima. Você me enganou esse tempo todo. Estava na cama com o seu ex-namorado, achando que nunca ia ser descoberta. Pelo amor de Deus, Afonso. Não é o que você está pensando. Tenta justificar a moça, com sua habitual cara de sonsa. Cala a boca! Grita Afonso com os olhos vidrados de raiva. A explosão de fúria assusta até César, que tenta intervir. Calma, cara. Que é isso? Eu não transo violência, diz o modelo, erguendo as mãos em gesto de paz. Não transa violência, mas transa com a minha mulher? Rebate Afonso, antes de acertar um soco seco no rosto de César, que cambaleia e cai no sofá. Fátima tenta correr até Afonso, mas ele recua, enojado. Você destruiu tudo, Fátima. Tudo o que a gente construiu, se é que você algum dia sentiu algo verdadeiro por mim. Ela tenta se recompor, mas a humilhação já está feita. Afonso vai embora sem olhar para trás, deixando Fátima em prantos e César sangrando no rosto. O reinado da golpista começa a ruir, e o que parecia uma vida de luxo e estabilidade vira um castelo de cartas desmoronando diante de todos. Nos bastidores, Solange observa com tristeza, sabendo que a verdade foi exposta, mas que as feridas que virão a seguir serão profundas. Sardinha, por outro lado, sente que fez a coisa certa. Era isso ou deixar